aluno da mediação tecnológica. Olha aqui eu de novo, professor Beto aqui com vocês, porque nós estamos falando sobre a história do Brasil, da nova república, a Constituição de 88. Nós já vimos aí o Brasil, nós já vimos que o Brasil ele passou por um processo de redemocratização. Nós saímos dos governos militares, da ditadura militar, nós tivemos aí o Tancredo Neves sendo eleito, no lugar dele entrou José Sarney, nós tivemos aí nesse período de Sarney a inflação galopante, a inflação altíssima, uma crise de abastecimento muito grande. José Sarney tentou fazer um controle, uma fiscalização, as pessoas tiraram os produtos da prateleira. Eu lembro quando a gente era pequeno que a gente ia para a fila ali esperar para comprar um pacote de café. Só para vocês terem uma ideia, 1 quilo de carne. Era terrível. E aí nós tivemos aí esse período, passando esse período, nós tivemos aí o primeiro presidente eleito democraticamente, diretamente, que vai ser Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello teve lá algumas questões pessoais, familiares, algumas questões envolvendo corrupção. O confisco da poupança do Fernando Collor de Mello foi terrível. Foi um dos maiores assaltos ao povo brasileiro, foi aquele confisco da poupança. Pegou o dinheiro da poupança, quando devolveu o dinheiro não valia quase nada devido à inflação. E aí nós tivemos aí o impeachment do Fernando Collor de Mello. O impeachment do Fernando Collor de Mello leva ao poder Itamar Franco. Itamar Franco lança o Plano Real. Muitas pessoas pensam que o Plano Real foi lançado pelo Fernando Henrique Cardoso, mas não. Fernando Henrique Cardoso era ministro da Economia do Itamar Franco. Depois, esse ministro da Economia ele vai ser afastado. O Plano Real, quando foi lançado, o Fernando Henrique Cardoso estava até afastado como ministro, porque ele era candidato à presidência da República. Era candidato. Mas o Plano Real foi lançado no governo Itamar Franco, vai ser lançado como ORV. Foi um pouco do controle que nós tivemos na inflação. Até que, enfim, houve o controle da inflação. Fernando Henrique Cardoso, então, com esse boom do Plano Real, Fernando Henrique Cardoso se candidata, sociólogo, e ganha eleição. É isso que nós vamos ver na aula de hoje. O governo de Fernando Henrique Cardoso, essa sequência do governo de Itamar Franco. Na tela para vocês, porque nós estamos na aula de número 38 aí, 38, falando de... Peraí, volta aqui comigo aqui, que a gente está um pouco adiantado. Volta aqui, porque nós estamos na aula de número 38. Não é a revisão não, professor. Nós estamos na tela aí, ó. Volta aí na tela. Nós estamos na aula de número 38. Eu, professor Beto, estarei com vocês falando sobre o governo do Fernando Henrique Cardoso e o programa de privatizações do governo dele. Olha aí ele aí, ó. Fernando Henrique Cardoso, sociólogo. Sentiu uma esperança muito grande no Fernando Henrique Cardoso por ele ser sociólogo. Mas depois nós vamos ver o povo queimando o livro do Fernando Henrique Cardoso. Os próprios alunos dele foram queimar o livro dele. Bacharel em Ciência de Sociologia pela USP, é especialista em Sociologia, foi professor da Faculdade de Economia entre 1952 e 1953, analista de ensino da cadeira de Sociologia da Faculdade de Filosofia em 1953, obteve título de doutor de Ciências Sociais em 61, com sua tese sobre o capitalismo e a escravidão. Olha a tese dele, o capitalismo e a escravidão. E depois ele vai fazer tudo dentro do neoliberalismo. Optando pela carreira acadêmica, especializou-se na França e tornou-se professor de ciência política da USP, onde obteve o grau de livre docência em 1963. Porém, Fernando Henrique Cardoso, compulsoriamente depois, o regime militar em 1964, vai aposentar compulsoriamente, ou seja, ele vai ser obrigado a se aposentar. Fernando Henrique Cardoso vai se exilar no Chile, ele vai ser perseguido pelo regime militar, ele se exila no Chile e em 1968 ele retornou ao Brasil e assumiu a Cátedra de Ciência Política da USP e foi aposentado compulsoriamente em 65. Lembrando aí, em 65 ele é aposentado aos 38 anos, ele é aposentado com base que estava previsto no ato institucional número 5. Lembra que nós já estudamos o ato institucional número 5? O ato institucional número 5, ele não tira só a liberdade. Todo mundo que era considerado inimigo do regime foi ser aposentado compulsoriamente. Foi obrigado a se aposentar, ou seja, você sai daqui que nós não queremos mais você trabalhando aqui.
juízes foram aposentados, deputados perderam seu mandato. Fernando Henrique Cardoso, que era professor universitário, não só ele, como vários professores universitários foram aposentados compulsoriamente. Então, aí que nós vamos ver o retrato desse governo do Fernando Henrique Cardoso, iniciando seu processo histórico, agora enquanto professor. Fernando Henrique Cardoso ele vai ter um papel, eles fundam posteriormente com a liberação dos partidos, ele funda, juntamente com outras pessoas, ele funda o PSDB. O PSDB é fundado por eles e ele traz essa filosofia do PSDB e se candidata a senador e vai ganhar como senador posteriormente, na redemocratização. Olha aí, continuando a trajetória aí do Fernando Henrique Cardoso para nós entendermos. Em 1978, Fernando Henrique Cardoso foi suplente de senador Franco Montoro. Então, Franco Montoro era senador e ele suplente, chegando a assumir a vaga do Senado Federal. Então, ele assume a vaga em 78. Foi reeleito senador, então ele assume essa vaga, depois de 8 anos, mandato de senador, 8 anos. 8 anos, mandato de senador. Ok? 8 anos. Então, foi reeleito senador e nomeado ministro das Relações Exteriores no governo de Itamar Franco. Ele começa como ministro das Relações Exteriores. Depois ele vai se tornar ministro da Fazenda. Foi esse ministério que vai dar a presidência para o Fernando Henrique Cardoso. Porque o Plano Real vai ser relacionado a ele. Ocupou o Ministério da Fazenda e passou a trabalhar o Plano Real. Juntamente com a equipe econômica do governo Itamar Franco, eles começaram a trabalhar o Plano Real. Itamar Franco traz a ideia do Plano Real e a sua equipe econômica começa a trabalhar. Lança em 1993 o Plano Real, desindexou a economia e reestruturou a taxa de câmbio. Em janeiro de 95, se torna presidente. Então, olha aqui a trajetória do Fernando Henrique Cardoso. Governo de Itamar Franco, é lançado o Plano Real. Qual era as características do Plano Real? Ele foi chamado, a princípio, de URV, Unidade de Referência de Valores, a URV. Depois, essa URV, ela se torna um Plano Real, a moeda real. E ela tinha uma determinada filosofia. A princípio, ela foi igualada ao dólar. R$1 valia $1. R$1, $1. R$1, $1. Eu lembro que o salário mínimo era R$62, ou seja, nós recebemos $62 de salário mínimo naquele momento, se R$1 era $1. Aí nós temos aí o Fernando Henrique Cardoso e tudo vai dentro dessa política. Estava ele, estava o Ciro Gomes lá na economia do Brasil, estavam outros economistas e eles lançam o Plano Real. Aí o Fernando Henrique Cardoso e Itamar Franco. Recentemente teve uma entrevista com o Itamar Franco, e o Itamar Franco falava isso, que ele se arrependia de ter jogado o Plano Real no colo do Fernando Henrique Cardoso, porque ele vai ser esquecido um pouco como grande mentor do Plano Real. E o Fernando Henrique Cardoso pega isso daqui e faz a campanha dele, faz a campanha de presidente dele em cima do Plano Real. O Brasil estava dentro de uma estabilidade. Questão interessante de nós analisarmos o Plano Real. O Brasil entra dentro de uma estabilidade econômica. A questão da desindexação ali que nós vimos, deixa a economia, reestrutura a taxa de câmbio também trazida pelo Plano Real em 93, quando ele é lançado. E aí vai ser, mão na roda, Fernando Henrique Cardoso, que vai concorrer segundo turno contra o Lula, se torna presidente da República. Se torna presidente da República sem... O interessante é que recentemente apareceu um filho de Fernando Henrique Cardoso que ele teve com uma jornalista da Rede Globo. A jornalista engravidou na época para não dar nenhum escândalo. Eles mandaram esse filho para fora do país, para a imagem do Fernando Henrique Cardoso não ser ali como o rapaz que teve, o senador que teve um caso fora do casamento, teve um filho fora do casamento. Então, eles mandam para fora o filho do Fernando Henrique Cardoso, só depois de adulto que ele volta para o Brasil. E Fernando Henrique Cardoso se torna, então, presidente da República do Brasil. Olha aí na tela de vocês. Olha na tela. Porque a proposta de Fernando Henrique Cardoso era adequar o Brasil ao neoliberalismo. Por isso que o povo rasgou o livro dele. O cara que falava sobre capitalismo,
sobre o trabalhador sendo explorado pelo capitalismo, agora ele leva o Brasil ao neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? Neo significa novo. Novo. Liberalismo econômico, aquilo que nós já estudamos, o que era o liberalismo. Já estudamos essa filosofia do liberalismo. E o liberalismo, ele buscava o Estado mínimo. Então, ele começa um processo de privatizações. Ele começa a vender tudo. Assim declarou no seu governo, colocaria o fim na era Vargas. Ou seja, a intervenção do Estado na economia seria mínima. Seria realizado privatizações de empresas estatais e reduzido direitos trabalhistas por meio de flexibilização da legislação. E assim foi o governo Fernando Henrique Cardoso. Reforma da Previdência, direitos trabalhistas sendo perdidos, e ele dizia que iria ser colocado fim à era Vargas. Por quê? Porque lembra que Getúlio Vargas, que cria a Petrobras, a Vale do Rio Doce, a siderúrgica de Volta Redonda, é criado por Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas tinha essa visão nacionalista. O Fernando Henrique Cardoso disse que não, nada que o Estado controle. Vamos vender tudo. E começa a vender tudo. Olha aí, a Vale do Rio Doce foi vendida a preço de banana e até hoje eles fizeram o Brumadinho teve aquele acidente. Brumadinho, a Vale do Rio Doce teve aquele acidente, nada foram responsabilizados, como deveria ser. Isso é o processo de privatização. Nós vendemos basicamente a riqueza do Brasil. É a busca do Estado mínimo, é o neoliberalismo. A filosofia neoliberalista, ela trabalha desta maneira. Na tela para vocês. Dentre as empresas que foram vendidas, no período tiveram a Vale do Rio Doce, que vai ser vendida. Acompanha a Vale do Rio Doce. Gente, a Vale do Rio Doce não é só empresa. A Vale do Rio Doce, ela tem 10% do território nacional, controle 10% do território nacional. Ela trabalha com mineração. A empresa brasileira de telecomunicações, a Embratel, foi vendida também no governo Fernando Henrique Cardoso. A Embratel, que controlava a telefonia e estava vindo como uma das empresas com melhor tecnologia, e ela vende toda essa tecnologia junto. A Companhia Siderúrgica Nacional vai ser vendida. Companhia essa criada por Getúlio Vargas, Vale do Rio Doce criado por Getúlio Vargas, Embratel, tudo vai ser vendido, todas vendidas por valores muito aquém, muito abaixo, lá embaixo do valor estimado. Tem um livro que ele tem 2 volumes, chamado Privataria Tucana. E ele fala mais ou menos de como foram as negociações para se vender essas estatais. Tem aquele negócio, eu vendo a estatal, aí eu vou para lá e ganho um presentinho. Recentemente nós não vimos isso aí? Estatal sendo vendida e tudo, aí o povo viaja e ganha presentes. Bilionários ali, milionários. Pois é, isso nesse livro ele conta um pouquinho também de como começa a história. E aí começam a ser vendidas as empresas brasileiras. É a busca do Estado mínimo. O Estado ele tem que ser mínimo. É um Estado que ele é jogado lá embaixo. E mesmo assim não resolve os problemas. O dinheiro, se você perguntar para qualquer brasileiro, o que foram feitos com o dinheiro da privatização? Basicamente foram para pagar juros da dívida externa. Juros da dívida. Lembra que nós já falamos de dívida externa? Que o governo militar aumentou em 300% a dívida externa, e até hoje nós pagamos juros dessa dívida externa? Pois é, o dinheiro das privatizações foram isso, para pagar dívidas que o Brasil já tinha contraídos em outros governos. Na tela para vocês. Em 1998, o Congresso aprovou a lei de reeleição. Lembramos que a Constituição de 88, ela dizia que o mandato de presidente era apenas um mandato. Não havia reeleição. E o cara mudou o jogo, o cara conseguiu mudar o jogo no meio do jogo, mudou a regra do jogo. Tava lá os 2 times no campo.
Aí ele vai dizer bem assim, não, agora a regra é diferente. Chama o juiz e diz, juiz, olha, a regra agora é diferente. Cada gol que eu fizer vai valer 2 gols. E muda, o Congresso aprovou a lei de reeleição do cargo de governadores, prefeitos e presidente da República. Quem era que não tinha interesse nisso? E foram muitas negociatas para esse cargo de reeleição. E foi aprovada a reeleição. Então, Fernando Henrique Cardoso pôde se candidatar novamente. Mais uma vez, Fernando Henrique Cardoso disputa a eleição com Luiz Inácio Lula da Silva. Dessa forma, Fernando Henrique Cardoso consegue, então, se reeleger presidente da República. No primeiro turno, lembrando que o Plano Real, nós tínhamos o FMI derramando dinheiro aqui no Brasil, com um total de 53% dos votos, e em segundo lugar, 31% dos votos, vem Luiz Inácio Lula da Silva. Então nós estamos vendo aí o governo Fernando Henrique Cardoso. O Lula, que já tinha concorrido lá com Fernando Collor de Mello, tinha concorrido na primeira vez, tinha concorrido na segunda vez com Fernando Henrique Cardoso, agora na terceira vez ele também concorre com Fernando Henrique Cardoso e perde a eleição. Perde a eleição do Fernando Henrique Cardoso. Então nós temos esse processo acontecendo dentro do Brasil. Essa estruturação desse processo de redemocratização do Brasil acontecendo. E Fernando Henrique Cardoso aprova a reeleição e é reeleito presidente da República Federativa do Brasil. Só que o segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso foi um caos. Nós entramos numa dívida grandiosa com a FMI. Lembra da dívida externa que nós tínhamos? Ela vai se ampliar, a dívida externa brasileira, no Fernando Henrique Cardoso. Nós vamos dever o FMI, ele termina o mandato dele com um empréstimo de 30 bilhões do FMI. Nós estávamos refém da política neoliberal do FMI, do Fundo Monetário Internacional. Era ele quem ditava a regra. Inclusive, queriam até privatizar as universidades. Eu era da universidade, dentro do movimento estudantil universitário, e a gente brigava muito isso para as universidades não serem privatizadas. E alunos do terceiro ano, falando em universidade, aproveita agora que a Universidade Federal de Rondônia tem a bonificação de 18% para o aluno que é da rede pública. Então aproveite, faça o vestibular. Sabe aquele curso sonho? Você que quer fazer medicina, agora a medicina ela está bem melhor para os alunos da rede pública aqui. É o acesso à universidade. E a universidade ela tem que ser pública, ela tem que ser gratuita. E ela é feita para vocês. Na tela para vocês. No segundo mandato, Fernando Henrique Cardoso teve a popularidade reduzida, principalmente pela ampliação do desemprego. Os movimentos sociais manifestaram-se contra a política neoliberal. Lá em Brasília, teve a marcha dos 100 mil. Foram 100 mil pessoas para Brasília marchar, protestando contra o governo de Fernando Henrique Cardoso. Isso em 1999. Que sujeitava os trabalhadores à falta de emprego e baixos salários, gerando acentuada pauperização das camadas proletarizadas do país. Outro fator foi o apagão e o empréstimo do FMI. O Brasil entrou no apagão, o Brasil estava numa crise energética grande e totalmente endividado e totalmente à mercê do Fundo Monetário Internacional. E assim foi o governo do Fernando Henrique Cardoso. E é no governo dele que nós temos o processo de privatizações. O que significava essas privatizações? O que significava essa venda dessas empresas estatais do Brasil? O que significava? O Brasil ingressou, de fato, na era das privatizações a partir de 1990. Destaque para o governo de Fernando Henrique Cardoso. Ao todo foram privatizadas 100 empresas que até 2005 geraram a receita de 95 bilhões de dólares. E onde foi parar esses 95 bilhões? Se foram vendidas a empresa, a gente ainda teve que emprestar dinheiro do FMI, gente. Aonde foram parar esses 95 bilhões de dólares? Como é que é isso? As privatizações do Brasil tiveram direta relação com o consenso de Washington.
realizado em 1989, que apresentava uma série de recomendações econômicas que funcionavam como instrumento de pressão internacional para a adoção do neoliberalismo, principalmente em países subdesenvolvidos. Tá? O consenso de Washington era o seguinte: os grandes países capitalistas, eles começaram a pressionar os países subdesenvolvidos a aplicar a política neoliberal, a busca do Estado mínimo, o arroxo salarial. Então, eles começam a pressionar esses governos, dizer, olha, vocês têm que entrar dentro da política neoliberal. Vocês têm que parar de investir dentro das universidades. Vocês têm que parar, começa o processo de privatização até dentro das universidades. Dentro das escolas, nós vamos diminuir, deixar só o ensino médio. Então, esse processo de neoliberalismo, ele não foi só para o Brasil, mas ele foi imposto para a América Latina. Só para ter uma ideia, os Estados Unidos queriam assinar a ALCA, que eu já falei aqui para vocês, Área de Livre Comércio das Américas. Aí seria o controle direto dentro da economia. Aí acabaria, nós iríamos voltar a ser colônia dos Estados Unidos. É por isso que a resistência da não assinatura da ALCA, porque um dos compromissos do Fernando Henrique Cardoso com o FMI e com os Estados Unidos era que fosse assinada a ALCA, logo depois do seu governo. Tá? Porque a sucessão dele, o candidato que ele colocasse pelo PSDB, iria ter o compromisso de assinar a ALCA. José Serra já estava acordado para a assinatura da ALCA. Mas aí José Serra não ganha a eleição e quem vai ser eleito vai ser depois, na sequência aí, Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, depois da quarta tentativa, ele se elege presidente da República. Não assina a ALCA e paga o FMI. Nós conseguimos, no governo dele, nos livrar do FMI, do Fundo Monetário Internacional, que fazia todo o controle do processo econômico e filosófico dentro do Brasil. Mas vamos lá. Terminando aí Fernando Henrique Cardoso, para entender bem esse governo de Fernando Henrique Cardoso. Nós temos aí, alianças conservadoras. Manteve o seguinte ministério depois da reforma de 96. Indústria e Comércio, Francisco Dornelles, ele fica em Indústria e Comércio. Assuntos Parlamentares, fica o Luiz Carlos Santos, do PMDB. A Reforma Agrária, fica o Raul Jungmann, do PPS. O Planejamento, fica Antônio Candi, do PPS, o Planejamento. E, inclusive, existe uma lei Candi, chamada Lei Candi, que é uma lei que ampara agricultores aí, ampara o agronegócio, criado no governo Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, se o agronegócio não paga imposto, a União tem que compensar os estados pelo imposto que o agronegócio não paga para o estado. A Lei de Transporte, Alcides José Saldanha. Saúde, Carlos César da Silva Albuquerque. Então, nós temos aí algumas alianças para a formação desse sistema neoliberal, uma corrente conservadora no governo de Fernando Henrique Cardoso. Lutou por privatização da Vale do Rio Doce, do Banerj. O Banerj é algo também. Banerj, Banestado. O Banestado foi um escândalo muito grande do Banestado, da privatização do Banestado. Inclusive, o juiz era o Sérgio Moro. Depois o juiz Sérgio Moro vai soltar o Youssef, que já era operador doleiro lá no Banestado antigo. A reforma administrativa teve dificuldade no Congresso devido à divergência entre o relator Wellington Moreira Franco e os líderes governistas. A reforma administrativa. Aqui é uma foto de que a mineração faz. Que a mineração faz no meio ambiente. Nós temos aí, no Fernando Henrique Cardoso, muito criticada a reforma da Previdência que ele faz. Congresso, em 1995, teve a participação da CUT, da Força Sindical. É feita a emenda constitucional número 20, é feita no governo Fernando Henrique Cardoso. Depois nós vamos ter a emenda constitucional número 41, depois a emenda constitucional número 47, que já vai ser no governo Lula, essa emenda constitucional, dentro da reforma da Previdência. A reforma tributária,
O projeto foi aprovado em segundo turno pela Câmara e sofreu modificações no Senado, precisou retornar à Câmara. Aí nós temos as empresas ganhando bastante com a reforma tributária. O movimento agrário no Brasil se fortalece. O movimento agrário inicialmente teria divulgado assentamento em 40 mil famílias em 95 e mais 60 mil em 96. O MST contestou esse número e o INCRA teve que refazer a contagem, tá? Porque nós tivemos aí alguns assentamentos, a necessidade de assentamento. Começa aqui o processo de luta pela terra. Em 1995, nós vamos ter aí no governo Fernando Henrique Cardoso, nós vamos ter 2 episódios que vão manchar muito a questão da luta agrária. Nós vamos ter o massacre de Corumbiara, aqui em Rondônia, e nós vamos ter o Eldorado dos Carajás também. Lá no Pará, nós vamos ter o Eldorado dos Carajás e vamos ter um massacre de Rondônia, aqui de Corumbiara. Então, foram conflitos agrários que depois se viu a necessidade de se fazer reforma agrária. Muitos de vocês que são nossos alunos vivem em assentamentos que foram trazidos por esse processo, por essa luta da terra, essa luta agrária. E as pessoas, elas precisam ter acesso à terra. Por quê? Quem nos alimenta aqui na cidade? Quem nos alimenta é o campo. O pequeno agricultor é quem nos alimenta. Aí diz, mas o agronegócio, quem planta soja, não está plantando soja pensando em alimentar a cidade. Porque a soja, elas passam aqui pela nossa BR, elas são jogadas aqui em balsas no Rio Madeira e daqui elas vão para fora do país. O agronegócio em si, ele pensa no lucro lá para jogar para fora do país. Agora, o pequeno agricultor, você que tem suas 100 cabeças de vaca, você que extrai leite, você que planta sua hortaliça, planta o seu café, planta sua macaxeira, esse sim, o pequeno agricultor, é fundamental. É por isso que há uma preocupação muito grande, agora no último censo que foi feito, em 2022, a diminuição do homem do interior. Porque as pessoas, o agronegócio, ele está comprando terra, ele está tomando conta ali daquela região, e o pequeno agricultor, ele está saindo, ele tem que abandonar sua terra. E com isso aí nós não temos a produção do mel, nós não temos a produção da piscicultura, que é importantíssima também, nós não temos a produção do leite que nós consumimos. Então todo pequeno agricultor que ele planta para nós comermos, ele é importantíssimo. Então a agricultura, ela é importante. A agricultura é importante principalmente no estado de Rondônia. O trabalhador é importante, o trabalhador que vive no campo. Mas não confundam, alunos, porque a mídia, alguns interesses por trás, ela tenta nos confundir, colocando que o interesse do pequeno agricultor é o mesmo interesse do agronegócio. Não, o agronegócio ele tem outro interesse. O pequeno agricultor ele tem outro interesse, ele precisa ser financiado. Inclusive, vai vir agora, vai ser aberto um novo financiamento para os pequenos agricultores, aí para trabalhar a questão da produção. Na tela para vocês, para a gente concluir nossa aula aí. Eldorado do Carajás, 1996. Em 1995 foi aqui, Corumbiara. Em 1996 foi Eldorado do Carajás, no sul do Pará. 19 integrantes do movimento morreram no conflito com a polícia militar. Conflito na rua, lá na estrada onde eles estavam fazendo protesto, a polícia chegou atirando e matando esses agricultores. Mulheres, crianças, homens, foram todos mortos neste momento, assim mesmo como foi em Corumbiara, onde mulheres, crianças também foram executadas. Foi uma questão dentro do governo Fernando Henrique Cardoso, uma questão que deixou mácula no governo Fernando Henrique Cardoso, marcou o seu governo. Nós temos também, em 1996, o escândalo da saúde, onde nós tivemos, além do
60 doentes renais que se tratavam no Instituto morreram devido a má condições das hemodiálises. Em São Paulo, 7.500 crianças sofreram reações adversas devido à vacina contra a meningite ali. Então nós tivemos aí um problema de saúde grandioso dentro do Fernando Henrique Cardoso. Aquele negócio de busca do Estado mínimo, eu vou vender as empresas que eu vou investir em saúde e educação, infelizmente não aconteceu. A saúde ela ficou precária, a educação ficou precária. E aí? O que fazer? Como agir dentro desse contexto? Na tela. Rio de Janeiro, 99 idosos internos da clínica Santa Genoveva morreram devido a uma bactéria típica do ambiente sujo. A mortandade de bebês chocou o país. 30 morreram no Hospital Universitário Materno-Infantil em São Luís, 18 no Hospital Antônio Pedro e em Niterói, 33 no Hospital Materno-Infantil Nossa Senhora de Nazaré. Em Boa Vista, 51 na maternidade Assis Chateaubriand, em Fortaleza. Então nós temos aí a questão da saúde ela sendo colocada não como prioritária. E como é que está a área financeira no governo Fernando Henrique Cardoso? A liberação do capital privado das telecomunicações, sendo o monopólio da Telebrás quebrado. A Telebrás ela tinha um monopólio das comunicações e ela foi quebrada. A Eletrobras ela vinha num investimento muito grande em telecomunicações. Se você andar pelo interior de Rondônia, do Amazonas, vocês vão ver ainda a Telebrás, várias torres que a Telebrás colocou nesse período. Foram colocadas aí várias torres para melhorar a comunicação e depois de todo o investimento ela foi vendida a preço de banana. A Telebrás já estava, ela vinha com a tecnologia, avanço na tecnologia muito grande. Antigamente o telefone ele era a ação da Telebrás. Você comprava um telefone, você estava comprando a ação da Telebrás. Ou seja, o brasileiro era um pouco dono daquela empresa. Porque cada telefone era uma ação da Telebrás. E quando comprava essas ações a Telebrás começava a investir em tecnologia. E aí você se tornava um acionista da Telebrás. Aí depois eles começaram a vender já telefones sem a participação de ações. Agora você pagava só a sua conta, que a conta de telefone era altíssima quando ela surge. Aí depois surge, aí vai vir, a tecnologia ela vai avançando, né? Ao longo do tempo a tecnologia vai avançando. Daí nós tivemos telefone sem fio. Quer dizer, nós começamos lá no século XIX com a descoberta do código Morse, o telégrafo. Depois nós temos o telégrafo sem fio. Depois vem o telefone. Depois vem um telefone já fazendo transmissão sem precisar de fio, via satélite. Aí nós tivemos depois a invenção do telefone sem fio, celular. Hoje a gente olha o celular, é tão comum, mas eu queria que você visse o impacto que foi quando o celular entrou dentro da sociedade. E a tecnologia é isso, ela vai avançando. O celular provavelmente vai desaparecer. Hoje nós já temos o reloginho que você anda no pulso, que ele faz tudo. Ele fala de tudo, ele vai fazer tudo. Então, vão começar a desaparecer essa tecnologia. Então, nós temos aí a lei de participação de empresas privadas estrangeiras no ramo da telefonia. Foi a abertura das empresas privadas internacionais, ela foi muito grande com o processo de privatização. Essas empresas elas entraram pesadas dentro do Brasil. O Brasil deixou de ter autonomia de suas empresas e essas agora foram passadas para empresas estrangeiras, que vieram para dentro do Brasil controlar e elas faziam investimentos que elas achavam interessantes. Então, essa é a política, a filosofia da privatização. Olha na tela para vocês. Pela lei que autorizava a participação das empresas privadas e estrangeiras no ramo da telefonia celular, bancos entraram em crise, o Banco Econômico, Unibanco, Bovespa, Banerj, vários bancos fecharam aqui. Fernando Henrique Cardoso ainda tentou investir, colocar dinheiro aí dentro desses bancos para tentar Banerj, Banestado, tentou injetar dinheiro, só que esses bancos não conseguiram e faliram. Foram levados à falência. Nós temos aí no Paraná, se tornou o terceiro polo automotivo do país,
depois São Paulo e Minas Gerais, nós temos aí os polos automotivos, a maioria das viagens diplomáticas, o objetivo era a divulgação do novo Brasil na economia estabilizada, inflação controlada, plano real aí, porque eles queriam trazer o quê? Qual era a intenção do governo? A intenção do governo era justamente atrair investidores. Coloca aqui nessa tela para mim aqui. Então, atrair esses investidores para cá, trazer esses investidores e a indústria ela começa a criar um fôlego. O Brasil que precisava passar por um processo industrial. Então, se tentava trazer para cá investimentos dessas indústrias. Como é que eu vou fazer investimento? Olha, eu vou controlar aqui o direito trabalhista, essas questões todas, e com isso vocês vão começar a investir dentro do Brasil. Aí nós tivemos o investimento, nós tivemos aí esse trabalhador, várias greves também para melhoria salarial foram travadas, mas nós temos aí esse período, eu olhei na tela. E aí? Fernando Henrique Cardoso conseguiu uma das maiores vitórias políticas do seu governo, aprovando a lei que permitisse a reeleição para o cargo executivo, que nós já falamos. Essa lei beneficiou o próprio presidente. Olha aí, ele, Fernando Henrique Cardoso e o Marco Maciel. Marco Maciel era vice do Fernando Henrique Cardoso. Empresas federais privatizadas dentro do governo Fernando Henrique Cardoso. Excelsa, Malha Oeste, essa empresa de ferrovia aqui, RFFSA, de São Paulo, ferroviária. A Light, que era a distribuição de energia, foi privatizada. A Malha Centro-Oeste, da RFFSA. A Malha Sudeste, a Tereza Cristina aqui, tudo ferrovias privatizadas no governo Fernando Henrique Cardoso. E a Vale do Rio Doce aqui, que foi vendida a 3,3 bilhões de reais, mas ela valia muito mais. Acreditava-se, pela estimativa, que ela valia muito mais. Era riqueza. No primeiro ano, eles já tiraram esse valor que eles compraram essa empresa. A continuação do programa de privatizações que Fernando Henrique Cardoso era necessário para reduzir o déficit público parecia ter provocado o efeito contrário. O tiro saiu pela culatra. Em 1994 e 1999, o período de inúmeras privatizações, a dívida interna pública saltou de 108 para 328 bilhões de reais, representando, no final, o primeiro mandato. 39% do PIB brasileiro era dívida, gente. 39%. 40% do produto interno bruto era para pagar dívida, juros da dívida. Além de reservas, severas críticas feitas ao programa de privatização, o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso apresentou outros problemas, como crescente dívida externa, aumento da desigualdade social, inúmeras greves organizadas pela CUT e Força Sindical, crise do apagão. Apesar da crise do apagão ter ocorrido em 2001, ainda convivemos com o risco de falta de energia. Hoje está mais controlado com as duas hidrelétricas e com a energia solar e a energia eólica que o Brasil tem investido nos últimos anos. E nós temos aí que no governo Fernando Henrique, o plano real, o aumento da violência no campo, o aumento dos juros, a inflação, empréstimo externo do FMI, aceleração das privatizações, emenda da reeleição, a dívida externa, a adoção do câmbio flutuante, o CPMF, que foi instituído neste momento, racionamento energético, destaque internacional para o Programa Brasileiro de Combate à AIDS, queda da popularidade de Fernando Henrique Cardoso. Então, esse aí foi um pouco do governo Fernando Henrique Cardoso que nós observamos. Mas eu queria que você ficasse isso, que eu vou já ali fazer a revisão com vocês e nós podermos corrigir a atividade, porque a nossa aventura da história, a aventura da história, ela acontece assim, aqui é aula de história, não é aquelas aulas de biologia não, que é as aulas de história e ela conta um pouco da vida de vocês. Até daqui a pouco.